Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Olha aí. Se vocês estavam mortos na sua desobediência de seus muitos pecados, é porque você não está mais agora. Então agora começa a te analisar. Começa a analisar. O que eu estou fazendo ainda que lembra o velho Eduardo? O que eu estou fazendo ainda que lembra o fulano de tal? Porque quando Jesus chegou para Nicodemos, falou assim, Nicodemos chegou, né, elogiando, porque Jesus era um mestre reconhecido em toda a comunidade judaica. Jesus desde os 12 anos já era reconhecido. Jesus, ele recebia, ele lia a Torá, né? Ele lia a Taná, que é a Bíblia que Jesus usava, né? Ele lia em modos de rolo, porque ele era reconhecido. Tanto que Nicodemo fala, olha, você não consegue fazer esses sinais, Rabi, se Deus não for contigo. Aí Jesus fala para ele o quê? Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, para que você possa ver o reino de Deus. Para você ver o reino de Deus, se você quiser entrar nesse reino, se você quiser viver esse reino, você precisa abandonar você. Toda aquela vida morta em pecados. Paulo estava falando isso para pessoas que falavam isso. Eu vivia assim, Paulo diz, eu sou testemunha de que vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. É testemunho de Paulo. E eles deviam estar dizendo assim, que maravilha, que elogio gostoso. Paulo, ele passa agora a desafiar você. Você ainda está morto no seu pecado? Você ainda vive disso? Olha só o que ele fala no verso 2. Vamos lá. O que ele diz lá? Nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. A completa versículo é o seguinte, dos quais vocês costumavam viver obedecendo a quem? O comandante dos poderes do mundo invisível. Se você não está em Cristo, se você não está no corpo, você está obedecendo a esse comandante. Ah, Eduardo, isso não pode ser. Olha. A coisa que Deus mais odeia na decisão de um crente é ser morno. O que ele faz com a pessoa morna? Vomita. Prefira ele, Deus prefere que você esteja afogado no seu pecado ou que você esteja santificado na palavra. Agora morno para cá, não quer não. Porque nós estamos num processo de santificação e nós temos que buscar esse processo. Nós temos que ter desejo desse processo, porque quem dá esse desejo, você por si só, você não tem esse desejo de transformação, você não tem desejo de mudar. Nós, por natureza, somos resistentes à mudança. Somos resistentes à mudança. Agora, o Espírito Santo, quando entra na sua vida, ele te dá sede da palavra de Deus. Aí, quando você começa a estudar a palavra de Deus, sabe o que acontece quando você começa a estudar a palavra de Deus? Sabe o que acontece? Você para de ouvir a bobinha. Quando você começa a ouvir besteira, você fala, quero não ouvir isso aí. Porque você sabe, você discerne, você está entendendo. Você sabe o que é um açougueiro quando escarneia um boi? Ele separa direitinho a maminha, separa direitinho o filé mignon, separa direitinho o músculo. Tem gente comendo músculo achando que é filé mignon, gente. Misericórdia. Porque não sabe discernir. Não sabe a diferença. Ouviu falar de Jesus, pronto, estou bem. Não tem nenhuma aptidão à palavra. Não sabe o que é certo. Gente, como nós falamos aqui, eu estava conversando hoje com a minha sócia, e ela fala, eu vejo Deus em tudo, um montão de coisa. Mas é por isso que você come músculo em vez de filé mignon. Porque você não consegue discernir. Você absorve tudo que vê, tudo que aprende, um montão de coisa. Quando você vê o Deus de você, está até na cadeira. Porque falta o quê?
Discernimento. E o discernimento você busca dentro da palavra de Deus. E aí ele diz: vocês estavam mortos no pecado de vocês. Porque vocês estavam aqui obedecendo o quê? Um comandante. E ele aqui é o Espírito que opera nos corações daqueles que se recusam a obedecer. Ou você está com Deus ou você não está. E quando eu falo que você não está, eu estou sendo bem objetivo. Você está fazendo exatamente o que o diabo quer. Porque quando você não obedece a palavra de Deus, você faz exatamente o que o diabo faz. Porque ele também não obedece. Não tem problema. Se você não obedece, se preocupe. Satanás também não obedece. Tá? Agora vamos para o versículo 3. O que diz? Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Então, nós éramos seguidores de desejos ardentes. Inclinação da nossa natureza. O que é a natureza humana? O que é estar inclinado à natureza humana? Pecado. Vamos imaginar. Imaginem comigo aqui, todo mundo. Vamos imaginar o seguinte: que Deus agora operasse um milagre no mundo. Acabasse com todas as guerras. Acabasse com a fome. Curasse todas as doenças. Paraplégicos começam a levantar. Cancerosos começam a se erguer das camas. Os hospitais ficam vazios. Todo mundo melhora. Eu faço uma pergunta para você. Sendo um ser humano, quanto tempo você acha que isso ia durar? Horas. Porque nós vivemos de acordo com a nossa natureza humana. Nós somos invejosos, nós somos ruins, nós não merecemos o perdão de Deus. Nós éramos o quê? Por natureza, merecedores da ira. Como demais. É isso que você era. Quando nós cantamos, quero que valorize o que você tem. Gente, quero que valorize aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Tem gente que pega essa música, ai que bom, eu sou o gostoso de Deus agora. Não, meu filho. Não é não. Tem pessoas que invertem a natureza da música. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. O teu valor que você tem não é o preço que você dá, é o preço que Deus cobrou na cruz do Calvário para morrer Jesus Cristo. Esse é o preço. Então você não tem esse. As pessoas pegam esse valor para falar dele, mas como sou o mimado de Deus, dondoco de Deus. Não é. Não é. Você vivia, você era merecedor dessa ira. Sabe o que é essa ira? A ira, na palavra de Deus, é comparada a cálice. Então, quando Jesus fala lá no horto, dizendo o seguinte lá, sabe, sofrendo, sangrando sangue, ele fala assim: Deus, Pai, afasta de mim este cálice. Mas se não for possível, que seja feito conforme a tua vontade. Ira de Deus. Jesus enfrentou a ira de Deus. Não se nega. É isso que Jesus fez. E no texto aqui, nós vamos perceber que Paulo nem imaginava o que ia acontecer de vocês estarem aqui. Esse texto fala sobre isso. Você era, por natureza, merecedor da ira de Deus. Mas o que acontece? E aí? Pode ler. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Mas Deus é tão rico em misericórdia que te amou do jeito que você. Olha só que coisa gostosa. Não tem valor nenhum. É merecedor da ira. Mas mesmo assim, Deus te amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele completa esse versículo dizendo o quê? Vamos lá. Eu adoro esse Efésios. Vamos lá, todos juntos. Que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Ou seja, ainda que estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ainda que você não prestasse, ainda que você não valesse para o mundo, para você havia um preço a ser pago. E aí, ele nos deu vida.
juntamente com Cristo. E essa vida veio da onde? Ele fala, porque pela graça sois salvos. Essa vida veio através do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição. Porque nós somos a única crença. O cristianismo é a única crença que crê num Deus ressuscitado. Aleluia. Todos estão mortos. Todos não têm valor. Todos morreram. Todos enterraram. Todos estão no pó. Mas o nosso Jesus, olha aí. Olha aí. É a única. E eu vou dizer para você mais ainda. E é por isso que nós somos perseguidos. Porque nós queremos um Deus vivo. O nosso Deus não está morto. Então, e essa graça, esse momento que Deus fez, abrindo a porta do céu, o caminho para o céu, é que você pode ser salvo. E diz o outro versículo, nós vamos concluir até o 10, tá? Que faz parte desse trecho. O que diz? Olha só, eu acabei de falar isso agora, nossa, o texto já responde na sequência. Vamos lá. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Você reparou que agora você está em? Você não está em mundo, você não está em dissonância, você não está em espaço fora, você está em Cristo, você faz parte. Ser igreja é ser corpo de Cristo. Ser igreja é você, ser corpo de Cristo é você ter cabeça, Cristo como a cabeça da igreja. Quando você é corpo de Cristo, você se importa em fazer as coisas que Cristo faz. Você já pensou? Se a tua mão começa a dar tapa na cara? Peraí, mas eu sou cabeça, eu estou mandando em mim. Como é que eu estou apanhando de eu mesmo? Você consegue entender? Vocês estão conseguindo entender? É jocoso, mas é real. Quando você fica fazendo coisa que Cristo não faz, então você não está fazendo parte do corpo de Cristo, porque você não pode dar na cara da cabeça que pensa por você. Você tem que agir como tal. Se é corpo, se você acha que é corpo, se você faça um exame, como diz Paulo lá em 2 Coríntios, acho que no capítulo, vou lá de novo, no vídeo, tem que ver de novo lá, seu capítulo, seu versículo 5 mesmo, tá? Se examinem. Porque vocês precisam entender e saber que o que vocês pregam é aquilo que vocês acreditam. Isso é ser corpo de Cristo. É sempre se examinar. Isso é dever de vocês. É dever meu. Tá? E aí, ele fala que ele fez nos assentar com ele nos domínios celestiais. Eu vou preparar lugar para você. Você tem um espaço comigo no céu. Você tem um espaço onde eu moro. Para onde eu estiver, em qualquer lugar, seja em qualquer lugar que você pensar, você esteja comigo. Tá? Estamos em Cristo Jesus. E aí? Agora sim, essa é uma frase linda que Paulo fala. Pode ler agora, vamos lá. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Em nenhum momento Paulo imaginava que o que ele falou ia ser compilado no livro. Jamais Paulo imaginou que o que está escrito aqui está sendo no livro que você está podendo ouvir hoje. Onde Deus, nessas eras futuras, Ele vai poder usar, apontar essas pessoas da Paulo da época como exemplos. Por isso que nós lemos Efésios, por isso nós lemos a Bíblia, porque para nós esta igreja é um exemplo. Paulo estava escrevendo a história, mas ele não sabia que ia chegar nesse ponto. Ninguém sabia. Mas ele disse, portanto, nas eras futuras, lá no futuro, lá na frente, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza esperada da sua graça. E ele fala, inclusive ele conta sobre isso, bem aqui no capítulo 1, no verso 12, que diz, o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. E hoje eles são usados como exemplo dessa graça infindável de Cristo. Verso 8, conhecidíssimo esse texto, vamos lá?
Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é a fé pertence a você. É você que tem fé. Porque a dádiva é a salvação. Porque vocês são salvos pela graça, e não, por meio da fé. E isso, a graça, não vem de vós. A salvação não vem de vocês. É um presente. Olha só que delícia. É um presente de Deus. E as pessoas rejeitam isso, como rejeitam qualquer coisa. As pessoas que rejeitam a graça de Deus, sabe o que elas parecem? Um gorila com uma nota de 100 reais. O que vocês acham que um gorila faz com uma nota de 100 reais? O que você faz com uma nota de 100 reais? Você sabe o valor que tem. Mesmo que o gorila amasse, pise, faça o que for em cima, se ele for embora, o que você vai fazer? Opa, a nota é minha. A nota é minha, porque eu sei quanto ela vale. Essa é a graça de Cristo na nossa vida. E as pessoas rejeitam, porque não sabem como ela funciona. E depois que ele fala isso, não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, por quê? Pode ler. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Ou seja, não adianta você seguir a Cristo por filosofia. Eu sigo a Cristo porque está ali. É como uma receita de bolo, né? Você vai para a igreja, volta para a igreja, você ouve, você ora, você faz, você acontece, um montão de coisa, fica aquela coisa mecânica, né? E você serve a Deus de forma filosófica, mas não é pela prática. Não é pelo que você faz. Por que você não tem o que trocar com Deus? Para ninguém. Eu fiz uma campanha de 7 dias e eu consegui a minha voz de volta. Né? Eu fiz a campanha e meu filho se recuperou. Você não tem que oferecer para Deus. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Por mais voltas que você dê, ou por mais subidas que você faça no morro. No monte. A oração de um justo vale sempre pelos seus efeitos. Amém. Não é pelo tanto de óleo que você derrama, não é pelo tanto que você corre, não é pelo tanto que você faz. A oração, ela vale muito quando um justo